Eu ele certinho? Tá aparecendo o REC, já tá 01, 02, já tá rodando. Tá ok. Bom dia, deputado vereador Crespo, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Então, iniciando essa entrevista, primeira pergunta. Seu pai, José Crespo, foi um político da nossa cidade no passado. Sua opção pela política veio através dele? É possível que sim. Eu era menino, tinha meus 13, 14 anos, quando ele foi eleito prefeito. E naturalmente passei a acompanhar essa atividade, estava com ele em algumas inaugurações, recebi em casa outros políticos. Portanto, eu senti os dois lados da vida política, principalmente quando é a pessoa que está exercendo. O lado bom, que são as inaugurações, a gente poder realizar um trabalho e mostrar isso à população, isso ganha qualidade de vida, mas também sentir os aborrecimentos que essa política traz até dentro de casa de todos os que participam dela. Mas na balança eu percebi que o saldo era positivo, ainda hoje para mim é positivo. Tenho aborrecimentos, mas a gratificação de servir a população supera. E quais foram os primeiros passos na vida pública? Eu passei a gostar de política, mas eu não sabia realmente, desde aquela época em que ainda era adolescente, se eu realmente iria participar como candidato, exercendo mandatos. Eu tinha que estudar, me preparar profissionalmente. E foi isso que eu fiz. Mas depois que eu já estava formado no meu primeiro curso acadêmico, que foi de engenharia, na Unicamp, eu acabei sendo convidado por um outro amigo, que estava candidato a prefeito, eu ajudei a campanha dele, e depois acabei sendo convidado para assumir a presidência da Urbis, a empresa pública de Sorocaba, que ainda à época não cuidava de transporte, mas passou a ter isso como a sua principal atividade, em 1989. Então, aceitei estar na política, desempenhei aquela nomeação como presidente da Urbis e depois acabei sendo indicado e aceitei também o desafio de candidaturas a prefeito e a deputado estadual, vereador e agora a candidatura a deputado federal. Quando você foi presidente da Urbis, você fez uma revolução no sistema coletivo de Sorocaba, no transporte. Você não acha que esse sistema de hoje precisa de uma nova reforma? Com certeza, eu não acho, tenho certeza. Porque infelizmente já está fazendo quase 20 anos e o sistema ainda é o mesmo, ou seja, esse sistema revolucionou o transporte em Sorocaba. Quando nós inauguramos os terminais, em 1992, com certeza passou a ser o melhor transporte urbano do Brasil, inspirado em Curitiba. Mas quando nós transformamos o sistema em Sorocaba, ele era o mais novo do Brasil e até resolveu alguns problemas que havia em Curitiba. Só que infelizmente, como tudo, precisa de manutenção. E as administrações que se sucederam mal fizeram manutenção no sistema. Não me refiro apenas aos ônibus, esses também. Hoje nós temos ônibus piores em tamanho, em qualidade, em quantidade do que os daquela época que nós compramos através de um financiamento no BNDES. Mas não é só isso. A filosofia do transporte, infelizmente em Sorocaba, não evoluiu. E a atual administração, infelizmente, está andando para trás, porque abre uma licitação com o objetivo de ter um transporte que é igual ou pior do que o que está vigorando atualmente. E esse transporte de Sorocaba é um dos mais caros do Brasil, não é? Com certeza. É um dos mais caros do Brasil, embora nós tenhamos uma integração tarifária, ou seja, o passageiro ainda vindo de um canto da cidade, troca de ônibus nos terminais ou até nas áreas de transferência, sem pagar a segunda passagem. Apesar desse benefício, que são poucas as cidades do Brasil que têm, e do fato de aqui as pessoas com 60 anos e não 65 como é na maioria das demais cidades, andam de graça, nós ainda temos problemas que não são resolvidos, ou seja, o sistema é caro demais para a qualidade que hoje é oferecida. Ok. E quando você foi deputado estadual, você trouxe para Sorocaba a Unesp. Conta um pouco dessa obra. Bem, quando eu assumi como deputado estadual, em 95, havia na cidade algumas demandas mal resolvidas. Basicamente eram três. A falta de uma universidade pública e, como deputado estadual, naturalmente o meu principal trabalho, junto ao governador do estado, foi para que nós tivéssemos um campus da Unesp. Das três universidades estaduais, é aquela que está mais espalhada pelo interior, portanto, tinha mais vocação para montar o seu campus em Sorocaba. Isso nós conseguimos, felizmente. Ainda quero mais cursos e mais vagas na Unesp. Hoje a demanda é que a prefeitura colabore para que o campus da Unesp seja maior. Pode ser até onde está,
mas com a desapropriação de terrenos baldios que há nas vizinhanças, porque ela está muito exprimida e nós queremos mais cursos. Além disso, havia também outra demanda importante, que era a duplicação da Raposo Tavares. Embora exatamente a duplicação nós não tenhamos conseguido até hoje, mas nós tivemos a duplicação do trecho urbano e também de outros trechos mais críticos. Ou seja, a rodovia melhorou e o número de acidentes diminuiu nesses anos. Trouxemos o restaurante Bom Prato para Sorocaba, esse foi um trabalho de que me orgulho bastante, e também os problemas do hospital regional. Embora ainda existam problemas de vários tipos, talvez possamos conversar adiante sobre isso, já houve várias melhorias para o atendimento da população, não apenas de Sorocaba, porque o nome já diz, esse é o hospital regional. Ele tem que atender bem, tem que ser um ponto de excelência em saúde para todos os municípios da nossa região, mas ainda não é. E no papel que você disse da Unesp, é de seu conhecimento a possível vinda da USP em um campus em Itu? Ainda não é do meu conhecimento, creio que não foi noticiado, mas é uma boa ideia. Quanto mais universidades públicas nós possamos ter, para que essa nossa população jovem tenha a chance de um curso superior gratuito, porque cursos pagos nós já temos muitos e são ótimos. Entretanto, há muitas famílias que não têm condição financeira de pagar esse curso para os seus filhos, considerando até que geralmente essas famílias têm mais do que um filho estudando. Portanto, somando as mensalidades de escolas particulares, poucas famílias conseguem. Portanto, nós pagamos impostos, temos o direito de ter educação de qualidade também no nível superior. Mudando um pouco o parâmetro da entrevista, por quantos anos você foi deputado estadual? Durante 12 anos, foram 3 mandatos consecutivos. Durante 12 anos. E quantas tentativas a Prefeitura de Sorocaba você tentou? Já tentei 4 vezes, não só durante aqueles anos, mas desde 92, quando eu ainda não era deputado estadual, ou seja, foi ao final do meu trabalho como secretário da URBS. Já naquela época o meu nome se projetou e eu fui indicado como candidato a prefeito. Depois, em outras 3 vezes, eu também disputei. Esse cargo ainda não consegui, mas eu tenho orgulho de ter tido ótimas votações. Esse é um ponto importante. Você perder eleições não é problema, muito menos vergonha, desde que você seja bem votado. Eu perdi a eleição a prefeito em 2004, por exemplo, com 110 mil votos. Portanto, foi uma honra, um orgulho para mim ter alcançado tanta preferência popular. Mas para prefeito, somente um passo. E isto tem muita interferência através do poder político e poder financeiro. E eu nunca tive nessas campanhas, infelizmente. Então, aos olhos da população, há um certo desequilíbrio. Em 2004, na sua campanha do segundo turno, seu comitê foi alvo de tiros, uma ação criminosa. Essa ação teve algum desfecho? Não teve, infelizmente a polícia, eu não quero duvidar da competência daquelas autoridades, mas pesquisou, houve denúncias, mas infelizmente, segundo o inquérito policial, eles não conseguiram provar a autoria. Nós temos suspeitas, foram entes políticos que fizeram aquilo, mas como não há provas, nem eu posso acusar. A investigação foi encerrada? Foi encerrada sem provas. No ano de 2008, você se elegeu vereador e você fez uma aliança com a atual gestão que administra Sorocaba, o prefeito Vitor Lippe. Passados os 2 anos, você apoiaria de novo? De jeito nenhum. E digo por quê. Vitor Lippe me parece uma pessoa de boa índole, mas como administrador, especialmente agora no segundo governo, vem se revelando um mau administrador de Sorocaba. Está deixando de fazer muitas obras e o governo dele não consegue andar. Eu entendo que é por falta de capacidade administrativa do prefeito junto às suas equipes. Haja vista, por exemplo, que vários secretários já foram exonerados, alguns foram presos até, foram para a cadeia. Isso dá mostra do desencontro que está havendo nessa equipe administrativa. Mas tem um outro aspecto que pesa mais nesse caso. Eu entendo que todas as pessoas merecem crédito, até que provem o contrário, até que se revelem pessoas desonestas. Quem é o desonesto? Não é somente aquele que passa a mão no dinheiro dos outros, é aquele que olha no teu olho, que faz um acordo e depois não cumpre. Provavelmente premeditadamente tentando já antes enganar você. Foi isso que aconteceu entre o prefeito Vitor Lippe e eu durante a campanha em 2008. Eu abri mão da minha candidatura a prefeito, estava em segundo nas pesquisas, acreditando na proposta de trabalho dele.
Mas infelizmente tudo o que foi combinado não foi cumprido. Então realmente o prefeito Vitor Lippe continua sendo uma boa pessoa, um bom ser humano para mim, mas não tem credibilidade, infelizmente demonstrou não ter palavra. Não tem capacidade de administrar? Bem, também, veja, o problema não é só pessoal, ele não está sendo um bom gestor de equipe. O secretariado dele não consegue cumprir as metas que a população esperava. O próprio Renato Amari, que o indicou para a prefeitura após seus 2 mandatos, não o apoia, né? É verdade. Quando são várias pessoas que pensam Segundo as más mesmo, línguas, né? possivelmente seja uma verdade. Então você falou dos pontos que Sorocaba necessita. Qual é o maior ponto que Sorocaba necessita? Qual é a maior necessidade da cidade? Bom, não saem daquelas 3. Saúde, educação e segurança. É isso que todos os governos têm a obrigação de fazer, mas pouco andam nessa direção. Naturalmente há entraves legislativos, porque existem algumas reservas de legislação estadual ou federal, ou seja, que não cabem a uma Câmara de Vereadores ou ao prefeito da cidade. Mas sem dúvida há deficiências nessas 3 áreas. Para citar a área da educação, por exemplo, nós ainda não temos implantado, nem em Sorocaba, a escola a tempo integral, que todos reconhecem. Eu venho lutando por isso há 10 anos quase. Mas todos hoje reconhecem, mas poucos políticos caminham nessa direção. A escola em tempo integral foi uma proposta sua em 2000, se não me falha a memória. Você lembrou muito bem, naquela época eu fui o precursor, fui o primeiro e candidato a prefeito naquela ocasião, que propôs isso. A ideia não era minha, mas eu percebi a importância dela e aqui em Sorocaba eu fui o primeiro a lançá-la. Nem foi bem entendida. Havia alunos que reclamaram que onde já se viu que o candidato queria que os alunos ficassem trancados na sala de aula o dia todo. A escola a tempo integral não é isso, é dar a chance de o aluno menos favorecido financeiramente poder fazer aquilo que os alunos de famílias mais ricas já fazem, só que tem que pagar. Escolinha de futebol, escolinha de inglês, atividades culturais, enfim, ter a escola como cultura e proteção para todos.